Mateus capítulo 6, irmãos vão lendo comigo. Eu quero primeiramente fazer uma leitura atenciosa. Nós vamos ler juntos aqui na tela, mas primeiramente eu quero ler uma prévia. E eu quero ler a partir do verso de número 5, tá? E aí nós vamos repousar nos versos que estão relacionados à oração do Pai Nosso. Então, vamos lá, irmãos, a partir do verso de número 5, tá? Eu vou fazer uma leitura, os irmãos acompanhem comigo. E quando vocês orarem, Jesus ensinando disse aos seus discípulos: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E aí, irmãos, nesse texto, que foi o texto, essa parte foi a parte que eu fiz a introdução na semana passada. E Jesus, ele segue orando. Só um minutinho, irmãos. Vou sincronizar algo aqui. E aí Jesus segue então, irmãos, ensinando a orar. E é interessante que os discípulos dizem a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E aí onde Jesus vai ensinar os discípulos a orar. E aí onde entra nesse texto, dá um play para mim, que eu quero que os irmãos leiam com bastante atenção. Pode apagar aqui uma das luzes para melhorar, que eu vou usar bastante o slide aqui. E aí, queridos, existe como que eu posso dizer, um grande equívoco quando nós pensamos sobre essa oração. Essa talvez seja uma das orações que nós mais fizemos na nossa vida. É a oração que as pessoas constantemente trazem à sua memória, mas pouco nós entendemos sobre aquilo que nós falamos nessa oração. Essa oração, irmãos, que nós vamos fazer agora, ela não é uma regra, mas um exemplo. Não é orem somente assim. Todas as vezes que vocês forem orar, orem dessa forma e não existem outras possibilidades de oração. Não é dessa forma. Houve um grupo de pessoas no princípio da igreja que eles, quando ouviram Cristo ensinar e falar sobre o texto de quando vocês orarem, vão à sua casa e orem em secreto, eles se reuniam para louvar, para cantar, mas quando eles iam orar, o que eles faziam? Eles só oravam em casa, só oravam no quarto. Então entenderam de forma literal e não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E essa não é uma regra que nós só devemos orar dessa forma. Mas a regra, na verdade, irmãos, na verdade é um guia, uma forma que Jesus dá para que nós possamos dar o exemplo de é dessa forma que nós temos que orar. E é o que nós vamos ver aqui hoje. O texto fala, irmãos, para que nós possamos não orar e não orar em vãs repetições. A ideia não é de apenas repetir a oração. Eu posso repetir quantas vezes eu quiser. O que o texto está dizendo de vãs repetições é orar o que eu não sei o que eu estou orando. É orar sem compreender ou sem pensar naquilo do qual eu estou falando. É falar aleatoriamente. Tanto faz, não tem significado para mim, não tem representação para mim. Então eu oro, eu falo. Então o problema não é a repetição, porque nós podemos orar várias vezes no nosso dia, trazer à memória essa oração, enfim. O foco não é a repetição, mas é vão.
É orar sem sentido. É falar por falar. Eu oro, faço a oração do Pai Nosso de manhã, eu faço à tarde e eu faço à noite. Mas, e o que isso significa? Palavras ao ar? Palavras ao vento? Então, é vão. Não tem sentido. Você não está compreendendo o que realmente qual é a ideia que Cristo traz aqui. Tá? Ou seja, nós precisamos orar a oração do Pai Nosso pensando, entendendo o que o texto realmente significa. E é interessante que essa oração, Jesus, ali enquanto Jesus ensina essa oração, existiam várias pessoas ali próximo. Mas é os discípulos que falam: Jesus, ensina-nos a orar. Então Jesus chama os discípulos. E olha que interessante. Essa oração pode ser feita por qualquer pessoa. Mas a verdade dessa oração, ou o objetivo e o foco principal dessa oração, quem é? Os cristãos em Cristo. Os discípulos de Jesus. O verdadeiro sentido dessa oração, a verdadeira compreensão e sentido no verbalizar essa oração, não é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode orar. Mas o verdadeiro sentido e significado está naqueles que já conhecem a Cristo. Aqueles que já receberam a Cristo, que já entenderam o sacrifício de Cristo. E nós vamos entender o motivo aqui. Não pode, quem não é cristão não pode orar. Não pode orar o Pai Nosso. Não, de forma alguma, pode orar. Mas o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado é aqueles que são discípulos. Porque Jesus chamou os discípulos e disse para eles: vocês orem assim. Ou seja, não é para ser repetido apenas, mas é uma oração que é para ser vivenciada. Precisamos mais do que repetir, nós precisamos vivenciar a oração do Pai Nosso. Então vamos lá. Com bastante calma, observando cada um dos momentos. Irmão, sabe, quem tiver caneta, lápis aí, costuma trazer para a igreja, é hora, quem não tem esse problema, né? Que a minha Bíblia é toda rabiscada. Se você não tem problema, é hora de você rabiscar. Nós vamos olhar para cada trecho do Pai Nosso e pensar sobre ele de forma objetiva. Mas a ideia é que cada vez que os irmãos lerem novamente ou orarem o Pai Nosso, aí vai fazer ainda mais sentido. Porque se nós não entendemos o significado do Pai Nosso, a gente ora de forma vã, porque eu não entendo o que realmente significa. Então, a partir de hoje, que essa oração faça ainda mais sentido na vida dos irmãos. Então, vamos lá. E o texto diz assim, Jesus então disse: vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que bonitinho, né, irmãos? Que linda essa oração, assim. Que belo essas palavras, que belo a junção das palavras que Jesus coloca aqui nesse texto. Só que nós temos muitas verdades nesse texto, e é para elas que nós vamos olhar. Olha que interessante. A oração do Pai Nosso, ela tem um foco. E esse foco não sou só eu. Esse foco não é só Deus. Esse foco é Deus e eu. O foco está na relação entre os meus desejos e minhas necessidades, os desejos, objetivos e propósitos de Deus. Porque a oração do Pai Nosso, ela começa com 3 aspectos sobre Deus, e depois ela tem 3 aspectos sobre mim. Porque se nós olharmos o texto, então é santificado, seja o nome de Deus. O pedido de que venha o reino e que seja feita a sua vontade é sobre Deus, né? Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Então, ou seja, santificado, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Que seja santificado, que venha o reino e seja feita a vontade. E aí depois, olha para nós, né? Então Deus, dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Mas qual é a confecção e qual é a ordem em que Jesus nos ensina a orar? E isso é um exemplo para as nossas orações. Quem vem em primeiro lugar? As minhas necessidades ou os propósitos e os desejos de Deus? A oração começa com os propósitos e os desejos e as vontades de Deus. Então, por isso que nós
abrimos geralmente é assim, né? Quando nós vamos orar, como nós começamos a fazer a nossa oração, Deus, né, obrigado pelo meu dia, quando agradecemos, né? Às vezes nós falamos, Deus, meu dia foi difícil, me ajuda lá com o meu patrão, Deus, me ajuda, me prospera a minha vida, Deus, nós começamos a falar de nós, das nossas necessidades, das nossas dificuldades, das nossas vontades, primeiro nós. Aí depois no finalzinho a gente fala, Deus, né, obrigado pelo que o Senhor fez, enfim, a gente às vezes, né, fala algo sobre Deus. Mas o foco da oração inicial acaba sendo a gente. Mas o foco inicial, irmãos, sempre tem que ser Deus. Não é só sobre nós, precisa ser sobre Deus e nós. Amém? Faz sentido olhar? Já de imediato nós já olhamos para a oração e nós já vemos que há um ensinamento aí. Primeiro Deus, depois nós. Ou seja, o que diz lá em... a gente vai repetir isso aqui, o que diz em Mateus 6,33, que está aqui dentro, né, alguns versos depois, né? Buscar primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, né? E depois todas estas coisas, né, as coisas que estão falando no texto, serão acrescentadas, né? Então vamos lá. Ramon, me ajuda aí. Ramon agora vai ficar plenamente ligado aqui em mim, Ramon. Ó, queridos, vamos olhar para o texto. Como que Jesus inicia o texto do Pai Nosso? Eis que quando as pessoas iam orar, iam falar com Deus, como que falavam? E às vezes nós falamos assim, algumas igrejas mais ainda, né? Deus soberano, poderoso, maravilhoso, eterno. Isso tudo é verdade, irmãos. Tudo isso é verdade, mas não é só isso. De repente, diante de toda essa grandeza que todos colocam sobre Deus, que é verdade, precisamos trazer essa grandeza de Deus. De repente, Jesus, ele vem e começa orando o Pai Nosso como? Pai. Pai. Ele mostra, na primeira palavra do Pai Nosso, a forma com a qual Deus quer e deseja ser tratado. Como? Pai. E é interessante, irmãos, que a palavra pai, né, vem do aramaico Abba. E muitos irmãos já devem ter ouvido isso, então só vão relembrar, né? Que significa papai. Uma expressão que lembra muito a forma que uma criança fala com o seu pai. Papai, uma forma doce, uma forma de carinho, carinhosa. Quando uma criança fala papai, nessa palavra remete a confiança em quem ela está falando, remete o amor e remete ao carinho. Então, quando Jesus inicia a oração, ele já está dizendo muito ali. Quando você orar, você não está falando com qualquer pessoa. Quando você orar, você não está falando com um estranho. Quando você orar, você não está falando com uma pessoa que não se preocupa em nada com você e tanto faz a sua vida. Não. Pai. Pai. Ele usa a expressão Pai. E a gente sabe quando nós vamos, tanto quando fala sobre Deus, ou quando fala aqui no próprio Pai, a gente sabe que a palavra paternidade de pai, a palavra pai não é paternidade, mas é de responsabilidade de vida, né? Então ele usa a expressão pai, como poderia ser mãe, como pode ser avó, mas a ideia de que é alguém que sabe quem você é. É alguém que tem cuidado, carinho e amor por você. Mas a palavra que usa é a palavra pai. Ou seja, você fala com quem? Só o fato de você começa a conversa sabendo que você está falando com alguém que te ama, alguém que te entende, alguém que sabe o que é melhor para você. A palavra pai, ela já só em si, ela já representa relacionamento. Relacionamento. Por mais que quando nós crescemos, nós temos a referência de pai como alguém mais distante, e eu vou falar aqui um pouco mais sobre a representação de pai, que vai além dessa paternidade que nós conhecemos. Às vezes, eu não tive pai. Calma, espera que você vai entender. Mas quando nós entendemos a essência da palavra pai, nós entendemos que é alguém de relacionamento. É alguém, irmãos, que está constantemente próximo. Cresci, tenho a minha casa, tenho a minha família, então eu não estou constantemente com meu pai. Mas a palavra que ele usa é de papai. Papai, remetendo a um cuidado de carinho, de dedicação, de dependência. Então, ou seja, denota relacionamento constante. Você está falando com alguém que te ama, com alguém que cuida de você, com alguém que te conhece, com alguém do qual você se relaciona.
Amém, irmãos? Faz sentido? Há muito o que a gente pensar e falar sobre cada uma dessas palavras, mas eu quero que os irmãos entendam para quando os irmãos orarem novamente, cada palavra que os irmãos falarem, que venha à mente dos irmãos o que nós estamos falando aqui. Não é com qualquer um, é com o seu Pai que você vai falar, Jesus disse para os discípulos. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Por mais que ele é Pai, ele não é meu. Entre para mim, irmão. Por mais que ele é Pai, ele não é meu. Jesus não fala assim, Pai meu que está no céu, ou meu Pai que está no céu. Jesus diz mais algo aqui. Ele usa a expressão Pai nosso. Pai meu não, Pai nosso. É meu e é seu também. É meu, é seu e é do seu vizinho. É meu, é seu e é desse bairro. É meu, é seu e é dessa cidade. É meu e é seu e é da humanidade. Ele é um pai que deu vida. Por mais que nós sabemos que alguns não dão a ele a referência disso, não dão afeto, carinho, atenção e dedicação, mas nós sabemos que ele não deixa de ser o Criador. Existem filhos que o pai põe no mundo, que o pai cuida, que o pai se dedica e depois o filho rejeita o pai. Sabe lá por qual motivo? O filho rejeita o pai. Eu não quero saber do que meu pai ensina, do que meu pai me falou, vou até rejeitar o que ele me ensinou, porque eu nem reconheço ele como meu pai. A gente sabe que existe muito isso, mas deixa de ser um filho? Não, foi criado por ele. É uma criação, é uma criatura de Deus. Então esse pai não é meu, é um pai nosso. E quando o texto usa aqui que é um pai nosso, fez sim, Deus abençoe. Quando o texto usa um pai nosso, ele já nos mostra que ele nos tira o papel. Aí, na sua oração, não seja egoísta. Não pense só em você, porque não existe só você. Esse pai do qual você está falando que é o seu papaizinho, que é o seu aba, que é o seu querido, ele não é pai seu, ele é pai nosso. Ele não é exclusivo seu, porque hoje em dia, cada vez mais, nós queremos exclusividade. Nós queremos um Deus que é meu, um Deus que atende às minhas orações, um Deus que me vê, que tem ciúmes de mim, um Deus que cuida de mim. Isso tudo é verdade, mas eu não posso pensar que sou só eu. Sabe? É que nem quando você está, que nem hoje à tarde, né? Os São Paulinos assistindo o jogo e Deus ajuda o São Paulo para fazer o gol orando, mas do outro time tem alguém também orando e falando, oh Deus, ajuda o Fluminense, enfim. Então, é assim. Ou seja, então, eu estou pensando em mim, no meu time, e o outro está pensando no time dele. Mas se a gente for pensar aqui, vamos pensar então, Deus, que seja um bom jogo, que seja um jogo onde que aconteça aquilo que vence o melhor, mais ou menos isso. Só que na nossa vida cotidiana nós queremos só pensar em mim, é os meus desejos, é a minha vontade, é aquilo que eu quero, sem levar em conta o outro. Ou seja, esse é um pai seu, mas é um pai da humanidade. Você tem que pensar que os desejos de Deus não é só para você. Não, porque Deus sabe os meus sonhos e os meus desejos, as minhas vontades, e sabe o que tem no meu coração e vai cumprir os propósitos do meu coração. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas os propósitos de Deus, irmãos, vai além da sua vida. Os propósitos de Deus vai além da sua família, vai além da sua igreja. Ele contempla tudo isso, vai além da sua vida e contempla toda a sua família, contempla a sua igreja, contempla o seu bairro. O propósito de Deus não é só para a sua vida, mas é para a humanidade, é para a igreja, é para a cidade de São Paulo, é maior do que você está vendo. Você faz parte de uma família, você faz parte de uma igreja, você faz parte de um bairro, de uma cidade, de um país, faz parte da humanidade. E esse Deus é meu, é seu, é nosso, é da humanidade. Ou seja, quando Jesus iniciou esse momento, ele já foi deixando claro, não seja egoísta. Entenda que você está falando com um pai que não é só seu. E todos os desejos do seu coração, pode ser que não se cumpram, por quê? Porque não é para o bem do outro. É só para o seu. Mas por que não aconteceu? Porque era só para você. Mas precisa ser para o outro, porque ele é nosso. Ele pensa nos meus desejos, nos meus planos, mas também do outro. Amém, irmãos? Amém, assim seja, né? Então... Mas quando eu falo a palavra pai,
me remete a algo que é negativo, porque eu não tive pai. Um exemplo, tá, irmãos? Graças a Deus eu tive pai que me acompanhou durante toda a minha vida e ainda está ao meu lado. Mas eu não tive pai. Mas eu tive um pai que era um carrasco. Um pai que vivia me batendo sem sentido, um pai que não cuidava de mim, um pai que só bebia, um pai que gastava o dinheiro nas bebidas, um pai que não era pai. Ele usava esse título, mas não era dele. Jesus sabia disso. Por isso que ele deixou bem claro. E ele disse assim: Pai, não seu, mas nosso, que Pai, que estás no céu. É um pai diferente. Ele é um pai, mas ele é um pai diferente de tudo que você pode ter imaginado sobre ser pai. Se você acha o seu pai amoroso, se você acha o seu pai um cuidador, que cuidou de você, que fez de tudo por você, mesmo quando você fez coisas erradas, o seu pai te exortou, te ensinou, mas continuou te amando. Que maravilhoso isso. Se você é um pai que ama os seus filhos acima de tudo, que é capaz de dar a vida para o seu filho, que maravilhoso. Mas esse pai é diferente. Duplica, triplica isso. Vai além. É outro patamar de pai. É um pai que está no céu. Esse é um pai que vai além daquilo que nós imaginamos que ele é. Mas nós não podemos nos esquecer que por mais que ele é um pai que está no céu, ele é um pai que nos ama, ele é um pai que cuida de nós. Quando diz que é um pai que está nos céus, ao mesmo tempo está dizendo que não esqueça que mesmo ele sendo seu pai, mesmo sendo alguém que cuida de você, é o seu papai querido, ele também é o Todo-Poderoso. Ele é um pai que está no céu, ele é o Todo-Poderoso, ele é juiz e ele é justo. Cuidado para não tratar Deus somente como seu parceiro. Deus é meu parceiro, meu aliado. Cuidado, porque ele é o seu papai que cuida de você, que te ouve nas suas orações, que está com você nas suas dificuldades, que ama você, mas nunca se esqueça que ele é juiz, que ele é justo, é todo-poderoso e coloca a sua justiça e a sua lei também em prática. Às vezes os meus filhos, principalmente o Vinícius que já está maior e a gente consegue já conversar um pouco, às vezes ele quer algo, ele argumenta o motivo pelo qual ele quer, eu sei que não vai ser bom para ele e eu digo que não. Mas para ele, seria incrível se aquilo acontecesse. Seria incrível se eu comprasse aquilo. Mas eu sei que não vai ser bom para ele. Então, por mais que eu sou um pai que amo, eu ainda assim vou dizer não. Eu ainda assim vou recusar os desejos dele. Por mais que eu sou um pai que ama, se ele, como já aconteceu em diversas situações, de ele cometer um erro e ele pagar pelo erro que ele cumpriu. Pelo erro dele, pelo erro que ele... Uma vez ele estava na casa dos meus pais, eu falei: para de jogar bola. Você vai quebrar o vidro, vai quebrar alguma coisa. Não pode jogar bola dentro de casa. É uma lei aplicada na casa, não jogar bola. O que ele fez? Parou, obedeceu a lei? Não, ele continuou jogando bola. O que aconteceu? Quebrou o vidro. O que aconteceu? Ele tinha o dinheirinho dele que ele estava guardando lá para fazer alguma coisa que eu não lembro agora. O que aconteceu? Teve que tirar o dinheiro dele, comprar o vidro. Foi com ele comprou o vidro. E aí o vidro foi colocado no lugar. Assim como diversas outras vezes já aconteceu várias questões em que a responsabilidade é dele. Ele foi avisado e aí tem que cumprir. Às vezes, como pai, a gente fica com uma dosinha em algumas situações. A gente fala não, a gente fala: nossa, como seria bom dizer sim, mas não vai ser bom para ele. Isso é ser pai. Isso é entender além do que a criança entende. E Deus é assim. Ele é justo, ele é juiz e ele cumpre a sua palavra. Nós nunca podemos esquecer que nós somos servos dele. Somos escravos. Que nós temos uma dívida impagável com ele. Amém? E o texto continua, irmãos. E esse pai, que é nosso, que está no céu,
O que precisa acontecer com esse Pai tão querido que é nosso e que está no céu? O nome dele precisa ser santificado. O nome de Deus, irmãos, já é santo e nada pode santificar mais o nome de Deus. Nada é capaz de santificar mais o nome de Deus. Então, nós precisamos, o quê? Santificar a nossa vida através do nome dele. Santificado seja o seu nome. Como? Se não dá para Deus ser mais santo do que é. Como se o nome dele não é possível ser mais santo do que é? Então que a minha vida seja o reflexo daquilo que você é. Tu és santo e santificado seja o teu nome. Onde? Em mim. Na minha vida. Nós precisamos santificar o nome de Deus. Que a santidade de Deus, que esse Deus santo e poderoso, que é o meu Pai, que estás no céu, que é poderoso, que o nome dele seja santificado na minha vida. Onde? Em tudo. No meu trabalho, na minha faculdade, no meu lar, em todos os lugares, que o nome dele seja santo. Olha o que o texto diz em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer. Olha a abrangência dessa palavra. Por isso que eu digo, irmãos, que quando nós lemos um texto bíblico, nós precisamos entender que cada palavra tem o seu sentido. Cada palavra tem o seu significado e nos chama a atenção. Quando a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. O que é de tal, irmão? De tal é uma coisa que você não dá para mensurar. O tal é tal. É 100, é 1 milhão. Não é tal. Então cada palavra tem um significado. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Pense alguma coisa. Pensou? Isso também. Pense outra coisa. Isso também. Qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, para que o nome dele seja o quê? Glorificado. Para que o nome dele seja santificado. Ou seja, nós santificamos o nome de Deus em nós. Porque não dá para santificar. Vamos tornar o nome de Deus mais santo? Não dá. Não dá. Vamos tornar Deus mais santo? Não dá. Quem precisa se tornar cada vez mais santo, se santificar, somos nós. Então quando você estiver orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Irmãos, que peso tem essa frase. Ou seja, é a mesma coisa que você ora assim, Pai nosso que estás no céu, que a sua imagem reflita em mim. Pai nosso que estás no céu, que eu possa ser reflexo do Senhor no mundo. Pai nosso que estás no céu, que eu seja testemunha do seu nome no mundo. Pai nosso que estás no céu, que eu seja o seu exemplo, que como Paulo disse, que eu seja o seu aroma às nações, que eu seja carta escrita para que as pessoas possam ler. Olha o tanto de expressão, de significado que existe em uma frase. Por isso que eu sempre digo que às vezes os nossos devocionais, acontece da gente ter aquele momento com Deus semanal, e às vezes você pega um texto que te marcou, que chamou atenção, e aí você lê ele na segunda-feira. Um exemplo, quem sabe os irmãos, não seja um incentivo os irmãos fazer isso nos vossos devocionais ao longo dessa semana. Leia um devocional do Pai Nosso amanhã. Separe um momento, leia. Mas na terça-feira, leia de novo. E na quarta, leia de novo. Porque você vai ver como o texto bíblico que a palavra ela se renova a cada manhã, é que a cada manhã Deus tem algo a trazer ao seu coração. Então imagina que às vezes eu estou refletindo sobre um texto e uma frase me faz refletir, me faz pensar, me faz analisar tantas coisas. E olha o significado que tem: santificado seja o teu nome, ou seja, que a minha vida te torne santo. Amém, irmãos? Poderíamos continuar falando muito sobre cada uma dessas expressões, como eu disse. Mas Jesus continua. Ele disse só o primeiro ponto. E ele vai para o segundo. Venha o que, irmãos? Teu reino. Os irmãos sabem que reino, antigamente, como era... Os reinos era quando você tinha uma muralha. E nessa muralha a cidade acontecia lá dentro. E fora dessa muralha, as leis e o que era proposto para aquele lugar tinha que ser cumprido dentro das muralhas, dentro dos muros. Fora dos muros, não a lei.
Agora ali dentro existe um rei, existe um reinado, e dentro daqueles muros existe uma forma de viver, uma forma de fazer, uma forma de agir, uma forma de ser dentro daqueles muros. Quer ficar aqui? Quer fazer parte desse reinado? Então seja. Porque se você desobedecer, se você descumprir, prisão. Porque se você desobedecer e descumprir, muralha para fora das muralhas. Porque para estar nesse reino, você precisa fazer parte desse reino. Então, quando o texto bíblico fala, venha a nós o teu reino, venha a nós o quê? A tua governança. Venha a nós a tua lei, a tua forma de viver. Venha a nós o teu reino. Como eu devo viver? Venha a mim. Qual é a forma que eu devo existir? Venha o teu reino. Ou seja, quando nós falamos, venha a nós o teu reino, nós estamos convidando Deus, convidando Cristo, para que seja o governante das nossas vidas. Venha a nós o teu reino, seja o governador da minha vida. Venha o teu governo sobre mim. Ou seja, eu estou declarando que eu serei um súdito desse reino. Eu vou ser um súdito desse reino. Que sejamos súditos desse reino, obedecendo às leis desse reinado. Então Jesus estava dizendo, ei, já está vindo um reinado sobre vocês. Eu estou trazendo essa nova forma de ver. Então, traz para vocês, tomem parte desse reinado. Amém? Mas não só isso. Essa expressão vem a nós, pode deixar lá ainda, Ramon. Mas não só isso. Essa expressão vem a nós o teu reino, irmãos, vai além. E está relacionado não só a mim, mas também ao outro. Porque vem a nós o teu reino, irmãos, está relacionado à pregação do evangelho. A expansão desse reino. Venha a nós o teu reino, que o seu reino se estabeleça nesse lugar. Venha a nós o teu reino. Então quando nós oramos, venha a nós o teu reino, irmãos, é que eu preciso ser um coadjuvante no desenvolvimento e no crescimento desse reino. Porque quando você tem uma muralha, e essa muralha já não comporta mais, ela precisa se expandir. Porque tem muita gente aqui, então precisa se expandir. Então que venha a nós o teu reino, que o evangelho seja pregado. Amém? E aí Jesus vem com o terceiro ponto. E ele diz, seja feita a tua vontade. Seja feita, pode dar mais um enter aí, Ramon. Seja feita a tua vontade. Irmãos, às vezes nós esquecemos que Deus tem uma vontade. Que Deus tem desejos, objetivos para tudo e para todos. E nós iniciamos a nossa oração falando sobre os nossos desejos, nossas vontades. Mas Deus tem um desejo, uma vontade. E como o texto diz, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? Agradável e o quê? Vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Quando você fala seja feita a tua vontade, você não está falando a vontade de alguém que é mesquinho. Você não está falando seja feita a tua vontade, a vontade de alguém que só quer destruir a vida das pessoas. De alguém que não tem uma vontade, um desejo que não é pensado no outro. Mas é uma vontade que é por mim. É uma vontade que ela é boa. Não é má a vontade. Ela não é de qualquer jeito, ela é perfeita e ela é agradável. Seja feita a tua vontade. Às vezes, irmãos, nas nossas orações, nós queremos que Deus faça as coisas segundo a nossa vontade. Porém, a oração ela precisa ser feita em concordância.
Olha o que Jesus segue dizendo. Ele não só fala assim, ó, seja feita a sua vontade. Ele fala, seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Ela já é feita no céu. No céu a vontade de Deus já se cumpre. Mas o desejo de nós é que a vontade dele se cumpra cada vez mais na terra e em nós. Os anjos já obedecem à voz de Deus. Os céus já obedecem à voz de Deus, à vontade e os desejos de Deus. Mas a humanidade precisa dar voz, precisa dar ouvido, escuta às vontades e ao desejo de Deus. Quando um filho pede algo para nós, quando é possível, concedemos. Só que nós só não concedemos aquilo que nós sabemos, como eu disse, que não vai fazer bem para ele. A oração, ela precisa ser uma oração que está de acordo com a vontade de Deus. O texto bíblico também diz em João, ficou pequenininho ali, João 1, versículo 5 a 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. O que é isso? Condição. Porque às vezes a gente se apega ao quê? Só na segunda parte ali, ó. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que maravilha! Pedirão o que vocês quiserem. Quer dizer que o que eu pedir vai me ser concedido? Não, irmão, essa é a parte B do versículo. Porque a parte A diz: se vós estiverem em mim. Se vós estiverem, irmão, eu já passar uma ministração só falando sobre isso. Em não é estar com. Eu estou aqui com vocês. Esse púlpito está aqui comigo. Estar em é estar misturado na mesma essência. Eu dei até um exemplo, talvez até que eu fiz isso aqui para explicar o que é em, quando eu peguei um copo de café e um copo de leite. Quem estava aqui talvez vai lembrar. Um copo de café e um copo de leite. Eu falei assim, isso é café e isso é leite. Aí se eu misturar, vocês vão falando, esse é café, esse é leite. Aí eu misturo, e agora esse é café e esse é leite. Aí de repente quando eu misturo os dois, o que é isso? Café com leite. Cadê o café? Está aqui, mas eu estou vendo especificamente. Não estou mais vendo o café. E cadê o leite? Está aí, mas eu não estou vendo exatamente o leite. Eu já não vejo ele branquinho. É café com leite. Aqui está o leite e aqui está o café. Quando eu misturo, está em. Não está mais o leite com o café. Está em. Está misturado em uma única essência. Então, se vós estiveres em mim, nós estamos tão entrelaçados com Cristo, tão misturados com Cristo, que a nossa vontade vai ser sempre a vontade dele. E a vontade dele vai claramente ser aceita por nós, porque nós estamos fazendo parte da mesma essência. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, aí sim pedirão o que quiserem e vos será feito. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. As orações são recebidas segundo a vontade de Deus. Eu manifesto o meu desejo a Deus, ciente de que a vontade dele é a melhor para mim. E eu aceito a vontade de Deus. Amém? Eu já falei sobre isso aqui. Tem um livro do R.R. Soares que o nome, vou repetir, que é Tome Posse da Sua Bênção, o nome. Só o nome, né? Tome Posse da Sua Bênção. Já não sei se é um livro cristão, né? Mas assim, ele fala que nós não podemos orar, seja feita a sua vontade, porque isso demonstra falta de fé. Eu não sei de onde ele tirou isso, né, irmãos? A oração do Pai Nosso que o próprio Cristo ensinou fala, seja feita a sua vontade. Quando Cristo estava no Getsemane, ele fala, Deus, a minha vontade, Deus, é que o Senhor passe de mim essa dor, essa agonia. Mas seja feita a tua vontade. Ou seja, nós precisamos dar a Ele o controle das nossas vidas. Amém, irmãos? E aí, caminhando para uma possível conclusão, Jesus, ele volta para nós o olhar. E aí ele diz assim, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que demonstra isso, irmãos? Dependência. O pão nosso de cada dia eu conquisto hoje. O pão nosso de cada dia eu trabalho e conquisto. Não é só isso. Dependência. Porque se Deus não te der saúde, porque se Deus não te abrir as portas, porque se Deus não cuidar de você,
de nada vale, nada fará sentido, e o pão não chegará sobre a tua mesa. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele cuida de nós. Agora nós vamos tomar cuidado quando nós oramos isso. Porque quando fala que o pão nosso de cada dia, irmão, pão não é caviar, né? Pão não é picanha. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que Deus tem que suprir todos os nossos desejos. E não. Deus cuida das nossas necessidades. Quando o texto bíblico fala um pouco mais para frente, como eu já citei, né, que é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguns versículos antes desse verso fala sobre os pássaros que voam, em que não semeiam, mas Deus os alimentam. As plantas que são lindas e elas não tecem, mas elas estão sempre bem vestidas, bem cuidadas. Então Deus está falando do que? Da necessidade básica. Não vai faltar o teu pão. Não vai faltar a tua necessidade. Cuidado, irmãos, para não ficar pedindo a Land Rover e achando que Deus não está te ouvindo. Mas Deus não me ouve, Deus não me dá minha Land Rover, Deus não me dá o meu sítio de tantas hectares com tantas cabeças de boi. Cuidado, irmãos, cuidado, porque isso Ele pode ou não conceder para você. Agora, a tua necessidade, o pão de cada dia, Deus vai prover. Agora, o que vai além disso, irmãos, siga orando, mas não debruce o seu coração somente sobre isso. Agradeça sobre o pão, peça pela picanha. Mas se tem o pão, agradeça por ele. Batalhe pela picanha, quando ela chegar, desfrute e agradeça também. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente se preocupa, a ansiedade hoje domina o mundo. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele não é o país mais ansioso da América Latina. O país, nós somos o país mais ansioso do mundo. Pensa na escala de todos os países que existem. Quem é o país mais ansioso? É o Brasil. O Brasil é o país que mais tem índice de pessoas ansiosas. Está no topo. A gente não está no topo na educação, a gente não está no topo da economia, mas a gente está no topo da ansiedade, né? Pelo menos isso, né? A gente está no topo. Só que seria melhor que não fosse, né? Então, ansioso, a pessoa ansiosa, a pessoa que tem depressão, geralmente ela está extremamente preocupada com o que aconteceu. Uma situação que aconteceu que ela não consegue tirar a cabeça daquilo. Ela fica presa lá. Não é só isso, mas também é isso. Uma pessoa ansiosa, ela se preocupa demais com o futuro. Ela vive no futuro. O que vai acontecer com o meu trabalho amanhã? E o que eu vou comer amanhã? E o futuro é uma preocupação excessiva. Nós precisamos nos preocupar de forma equilibrada com o futuro, porque é o nosso trabalho, porque é o nosso dia a dia. Mas assim, se for demasiado, não. O texto diz, ainda nesse mesmo capítulo, basta cada dia o seu mal. Então, irmãos, ou seja, Jesus fala assim, dá-nos o pão de cada dia. Não é dá-nos o pão da semana. Dá-nos o pão do mês. Jesus cuida de você dia após dia. Não esteja ansioso. O próprio texto, está vendo como um texto, irmãos? Às vezes a gente se prende a um texto, mas o texto, ele tem um contexto. Ele tem vários versículos que compõem esse assunto. E olha como tudo está ligado no capítulo 6. Olha como tudo está ligado. No próprio capítulo 6, o texto diz isso. Que basta cada dia o seu mal. Ou seja, nós não temos que nos preocupar com o amanhã. Precisamos nos preocupar demasiadamente com o hoje. Hoje é o meu dia de preocupação. Hoje é o meu dia de foco. O amanhã, Deus está cuidando para mim. Amém? Porque senão, irmãos, aí vem a ansiedade, aí a gente adoece, aí vocês vão ter que ir lá para o consultório comigo. Aí tem o dinheirinho. Então, fiquem bem. Cuidado com o coração e cuidado com a mente também. Tá bom? Queridos, e aí o texto continua... Jesus continua ensinando. Ramon, mais um para mim. Perdoa as nossas dívidas. Meus irmãos, esse momento eu acho que seria dos discípulos estremecer as pernas. Porque se nós oramos a oração do Pai Nosso e esse momento, esse texto não nos impacta, meus irmãos, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A parte B desse momento, irmãos,
não é assim como talvez eu perdoe, mas é uma afirmação. Olhe para o texto. Assim como nós perdoamos, é algo que é concreto, é certo. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ei, Deus, perdoa as nossas dívidas, Deus. Perdoa as nossas falhas, Deus. Perdoe tudo aquilo que nós fazemos que não te agrada, que eu faço que não agrada o meu irmão. Perdoe. Da mesma forma que eu perdoo o meu irmão. É mentirosa essa oração quando sai dos nossos lábios, quando eu oro a primeira parte, mas a segunda não é verdade em mim, porque eu falo: Deus, perdoe as minhas dívidas, perdoe tudo que eu faço, Deus, de errado. Deus, eu vou pular essa parte, vou para a próxima parte, porque essa parte não... Porque como eu posso falar assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos quem nos ofende, quem nos machuca, quem faz mal para a gente? E perdoar não é ficar lambendo não, irmãos. Perdoar não é não. Perdoar é você liberar, irmão, sobre essa pessoa e entender que você é falho, você é imperfeito, você erra, e ela também. Porque uma pessoa, para ela não perdoar a outra pessoa, ela precisa ser perfeita. E eu não sou. Então eu não preciso viver amarrado a essa pessoa, eu não preciso viver grudado com essa pessoa, mas eu preciso pelo menos liberar o perdão, entendendo que ela não é perfeita como eu não sou perfeito. Isso é muito sério, irmãos. Nós só podemos pedir que nos perdoe se nós perdoamos. Quando o texto diz assim como nós perdoamos os nossos devedores, irmãos, é uma afirmação, é uma certeza. Isso demonstra o ser cristão. Somente os filhos remidos, que têm ação do Espírito Santo, perdoa. Isso é um testemunho. Quando você perdoa o seu irmão, isso é um testemunho de que o Espírito age em você. Se você não perdoa o teu irmão, questione se o Espírito está agindo verdadeiramente no seu coração. Perceba se você realmente reconheceu o sacrifício de Jesus. Pensa, será que você realmente reconheceu o tamanho da dívida que Jesus perdoou na cruz? O texto bíblico, Jesus fala sobre o credor incompassivo que recebeu um perdão de uma dívida muito grande. Mas quando ele tinha que perdoar, ele não perdoou. Foi trancafiado na prisão. Ele não soube dar crédito, dar sentido ao fato de ser perdoado. Quando Jesus estava falando sobre a oferta, ele falou: se você for ofertar, e você... Olha que sério isso, irmão. Se você não perdoa o teu irmão, não precisa ofertar não. Não adianta você ofertar com a tua vida. Não adianta você ofertar com o seu dinheiro se você está em mágoa com o teu irmão. Se você está brigado com o teu irmão, não faz sentido. Você pode até ofertar, vai abençoar a igreja, vai ser útil. Mas o sentido dessa oferta para você só faz se você perdoar o teu irmão. Deixa aí no altar a tua oferta. E a oferta não é só dinheiro, é a tua vida. Se você quer servir, espere. Primeiro perdoe o teu irmão. Primeiro perdoe o teu irmão. Porque Deus há de nos tratar da mesma forma que nós tratamos os nossos irmãos. Isso não é vingança, irmãos. Isso é justiça. Diferente. Vingança de justiça. Justiça é colocar em xeque o que deve ser feito. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo as dívidas dos meus irmãos. Guarde isso. Deus vai agir e age conosco como nós agimos com nossos irmãos. Amém? E os últimos versos, Jesus fala sobre algo ainda muito sério sobre as nossas vidas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando ele fala sobre cair em tentação, ele está dizendo: me afaste de toda tentação, me auxilie a ficar longe da tentação. E se eu for tentado, que eu não caia. Ou seja, eu posso ser tentado. A tentação faz parte do nosso dia. Nós só não podemos cair em tentação. Tiago diz no capítulo 1, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Pela minha cobiça, eu sou arrastado e conduzido e seduzido. Então essa cobiça
Tendo engravidado, tendo gerado, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, ele gera a morte. A morte não vem pela tentação. Ah, estou sendo tentado e estou em pecado. Calma, a tentação pode vir sobre você. Mas se você consumar a tentação, aí você está em pecado. Seja aquela pessoa do seu trabalho que está te dando atenção demasiada, seja a tentação às vezes de estar com tudo quanto é tipo de porcaria na tela do seu celular, seja as coisas que você pode fazer de bem e você não faz para a sua família, para os seus vizinhos. Tudo isso é a tentação. É orar e falar: Deus, livra-me dessa tentação. E a palavra ainda que é usada no texto original, que algumas versões tem não nos deixe cair em tentação, mas algumas tem não nos induz à tentação. Porque a palavra ela significa tanto deixar cair, ou quanto conduzir e levar à tentação. Ou seja, Deus, não me coloque em uma tentação, Deus, que o Senhor sabe que vai ser difícil de eu lidar com ela. Me livre disso. O pedido de Jesus foi: me tire de mim esse cálice, é pesado, está doendo, tire de mim esse cálice. Ou seja, Deus, afasta de mim a tentação e livra-nos do mal. E aí, queridos, o texto conclui dizendo o porquê que tudo isso pode acontecer. Porque dele é o reino. Então, se dele é o reino, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai. Meu e de todo o reino. Por isso ele é nosso. Ele é o Pai que está nos céus. Ele é o Pai que está no trono. Por isso é o Rei. Então, por quê? Por que tudo isso? Porque ele é o Rei. Porque teu é o reino. Então eu tenho que pedir o reino para você. Eu tenho que pedir que as suas leis sejam aplicadas aqui. Por quê? Porque o reino é seu. Então, porque teu é o reino. Por quê? Porque você tem o poder de aplicar, de agir e de efetuar. É você, é o Senhor, ó Deus, que pode me livrar do mal. É o Senhor que tem o poder de me conceder o pão de cada dia, de me livrar da tentação. Ele tem o poder para fazê-lo. E tudo isso, se praticado, vai conceder a Ele a glória. Amém, meus irmãos? A gente poderia falar mais 1 hora sobre cada um desses aspectos, mas o meu desejo é que nós possamos orar essa oração, não somente com as palavras, com vãs repetições, mas que esse texto faça sentido na sua vida, porque eu sei que se amanhã no seu devocional, espero que todos tenham um momento por dia, nem que seja 10, 15 minutinhos com Deus, né? Porque se a gente se relaciona, tem que ter relacionamento, tem que ter vivência, né? Leia, né? Vamos todos juntos terminar esse momento lendo juntos. Vamos lá? Vocês orem assim, juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Amém, meus irmãos? Pode falar. Sim. Esses últimos versos dão sentido ao todo. E a gente sabe que a Bíblia ela veio de manuscritos. E alguns manuscritos não tem. Tanto que na sua Bíblia, se você olhar, olhe, dê atenção para isso depois. Às vezes está entre parênteses e tem uma letrinha. E nessa letrinha está escrito alguns dos manuscritos, né? Tá? A gente poderia ir muito além explicando o significado do motivo, né, pelo qual existe essa questão, mas o básico é isso. Alguns manuscritos não colocam. Nós colocamos, né, na aplicação do cânon, que foi a junção dos textos bíblicos, porque essa expressão dá sentido a toda a oração. Então por isso foi colocado para nós. E com e sem ela, o texto está dito. Ela não faz mal ao texto, ao contrário, ela faz bem. Amém? Grupo de louvores? Amém?
Então, curva a sua cabeça para que nós possamos concluir com uma oração. E vamos entoar esse cântico. E assim que terminar esse cântico, com orações silenciosas, nós concluímos esse momento. E que a oração do Pai Nosso siga no coração de cada um dos irmãos. E que ao longo da semana, que essa oração possa ministrar o coração dos irmãos. Amém, Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado porque nós aprendemos um pouco mais com a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos orar ao Senhor, que nós possamos falar com o Senhor, entendendo que primeiro é a Tua vontade, Deus. Pai, que o reino é Teu, que o Senhor é o nosso Pai, que cuida de nós, Pai. No pedido de que o Senhor livre-nos da tentação, não nos deixe faltar o pão, as nossas necessidades, Senhor, relacionadas à nossa vida e à nossa vivência, Senhor. Porque tudo é Teu. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé?